No começo da década passada, o segmento de compactos sofreu praticamente uma revolução. Chegaram inúmeros modelos novos, e entre eles, o Etios, seja na versão hatch como na versão sedã. Porém, ele teve vida curta. Será que comprar um modelo 2013 como esse ainda vale a pena nos dias de hoje? Para me ajudar a responder essa pergunta, eu chamei nada menos que a Aline, a minha noiva, e vai ter uma visão sobre o carro para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse aqui é o Etios XLS 1.5 do ano de 2013. Na época ele era o topo de linha do modelo. Hoje em dia o valor de mercado desse carro aqui, ele está entre 38 e 40 mil reais. Mas se por um lado o bom custo-benefício chama atenção, por outro lado falta uma beleza exterior nesse carro. Não que ele seja feio, mas ele é bem sem graça e parece bem mais velho do que ele realmente é. Isso se deve principalmente ao Etios ter linhas simples e pouco inspiradas. E outra coisa que agrava isso é que ele tem peças pequenas, como por exemplo aqui o farol, que lembra de modelos do começo dos anos 2000. Já falando em farol, vamos falar sobre iluminação. O modelo ele conta também com um farol bem simplificado, de parábola única, que tende a ser menos eficiente que um farol de parábola dupla. Mas, pelo menos nessa versão aqui, o modelo já conta com farol de neblina de série. Além da parábola simples, que já demonstra um pouco de simplicidade do carro, existem outras coisas que a Toyota deixou no carro que demonstram o corte de custos para baratear o modelo. O esguicho é somente um aqui no capô, então a maioria dos carros são dois. O limpador de para-brisa também é somente um. Tudo bem que são duas hastes, então dá uma amplitude bem grande de limpeza, mas é somente um. E o teto, faltou aqui o acabamento da calha, que deixou ele com esse vão aqui. E a chapa também é mais fina, então a Toyota colocou esses vincos aqui para deixar a chapa mais resistente. Pô, Toyota, eu queria um acabamento de Corolla, né? Mas tirando essas simplicidades, o Etios ele é muito bem construído. E a gente pode ver isso por alguns detalhes, como por exemplo, todos os vãos aqui da carroceria são justos e milimétricos por carro inteiro. Além disso, ele tem uma batidinha de porta invejável e parece de carros mais caros. E na época o modelo foi bem avaliado pelo Latin NCAP, recebendo 4 estrelas de proteção para adultos e 2 para crianças. E uma outra coisa boa é que esse carro aqui ele foi pensado para mercados emergentes, como o Brasil e a Índia. E por conta disso, ele tem uma boa altura em relação ao chão e a sua dianteira é bem curta, o que faz ele praticamente não raspar em lombadas e valetas por aí. Já falando aqui sobre o conjunto roda e pneu, esse carro é calçado com belas rodas Aro 15, e a medida do pneu é um 85/60 Aro 15. Eu acho essa medida muito apropriada para o carro, isso porque garante um bom conforto ao rodar e uma boa estabilidade. E o lado bom desse pneu, por ele ser bem gordinho, também ajuda bastante na absorção de impacto, o que faz esse carro ter um rodar bastante confortável. Uma outra coisa legal é que em todas as versões do Etios ele conta com freio ABS. A gente tem que lembrar que antes de 2014 isso não era algo exigido por lei, então é um ponto positivo. E uma curiosidade, você sabe diferenciar os primeiros Etios dos modelos mais novos? A diferença está aqui no retrovisor. Os modelos mais novos têm um visual mais moderno e em algumas versões tem até um repetidor de seta aqui na lateral. Mas os primeiros modelos também tem, só que aqui no paralama. Mas Aline, eu tô sentindo falta de alguma coisa, você também não tá sentindo? Eu também tô. O que você acha que é? Tá faltando um like nesse vídeo, gente. Você não sabe como isso ajuda a gente. Então vai, gente. Clica aqui no joinha aqui embaixo, porque isso ajuda a gente pra caramba, hein? Obrigadão. Chegamos então aqui na traseira do Etios Sedan. E ainda falando sobre o visual, aqui onde ele mais parece o Renault Logan, o carro que inspirou esse modelo aqui. E isso é um ponto negativo, porque o Logan não é nenhuma referência de beleza e o Etios também não. Só que aqui a gente tem um outro ponto negativo também. Isso porque o para-choque do modelo fica aqui bem para dentro. A tampa traseira é quase mais para fora que o para-choque. E em qualquer batidinha do dia a dia, a chance de você amassar a tampa ou quebrar uma lanterna é muito grande. E o ponto alto desse carro aqui é o porta-malas. Apesar de ele não ter o botãozinho para abrir ali, ele pode ser aberto tanto lá dentro quanto direto aqui na chave. E o lado bom é que esse porta-malas é muito grande. São 562 litros de capacidade. Gente, eu conheço apartamentos menores do que o porta-malas desse carro aqui. E fora o latifúndio de espaço, uma outra coisa boa é que ele tem um acabamento muito bom, pelo menos nessa região aqui. Tudo é encarpetado e o carpete é de boa qualidade. O step também fica aqui embaixo e fica muito bem organizado, o que é um lado positivo. Ele só fica devendo aqui na tampa, onde ela não tem nenhum acabamento, e a tampa é por aquele sistema de pescoço de ganso que amassa a mala ao fechar. Já a motorização é outro ponto positivo aqui do Etios. Além disso, a versão sedã ela só foi vendida com motor 1.5, o que garante mais agilidade para o dia a dia. Falando em números, ele conta com 96,5 cavalos no etanol e 92 na gasolina. E já seu torque máximo é de 3,9 tanto no álcool como na gasolina.
Isso a 3.100 RPMs. Falando de maneira fria, os números não impressionam, mas como o carro é bem leve, no dia a dia ele tem um desempenho muito bom. E além disso, a Toyota ela é famosa pela sua robustez, e esse motor ele realmente é muito robusto. Há relatos aí de motoristas de táxi que já rodaram 1 milhão de quilômetros com esse motor aqui, sem ele abrir o bico. Mas atente-se, esse motor aqui você tem que ficar esperto com uma coisa, a bomba d'água dele estraga com facilidade. Então, comprar um carro como esse, dá uma olhadinha na bomba d'água que vale a pena. E uma outra curiosidade, você sabia que o Etios Sedans tem um entre-eixo maior do que o Etios Hatch? Isso garante mais espaço traseiro para esse modelo aqui. Além disso, uma outra coisa que você precisa reparar é que o desenho da porta traseira também é diferente entre o modelo hatch e o modelo sedã. Bom pessoal, chegamos então aqui no interior do Toyota Etios. E olha, eu digo que o Etios é como um vinho, ele foi melhorando ao longo dos anos. Isso porque, não que o interior desse carro seja ruim, mas os Etios mais novos são muito melhores. Principalmente aqui no acabamento e aqui no painel de instrumentos, que é muito feio. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa aqui no painel, e realmente a sua visão é muito limitada. Além disso, por conta dos mostradores que fazem assim, ele lembra aí uma certa balança famosa. Mas o pior de tudo, para mim, é o tamanho ali do marcador de combustível, que é muito pequeno. Vindo aqui no detalhe, então aqui a gente tem o velocímetro, aqui o marcador de RPM, também que é ruim de ver. Aqui embaixo a gente tem as luzes espiãs, aqui o odômetro total, aí aqui o marcador de combustível. Tudo fica muito ruim e pequeno de ver. Os Etios mais novos têm um mostrador digital, que é muito melhor do que um mostrador analógico como esse. Além disso, uma coisa que a Toyota melhorou ao longo dos anos foi adaptar aqui o interior ao estilo brasileiro. Geralmente o brasileiro ele gosta de um interior com tons mais escuros. Já falando sobre a qualidade dos plásticos, eles são muito boas para um carro compacto, isso se a gente pensar que o Etios foi lançado custando 30 mil reais na época. Vindo aqui no detalhe, aqui é plástico, mas com uma outra textura, muito bonita por sinal. Aqui a gente tem um tecido de boa qualidade e ele é um tecido grosso, o que é legal. Abrindo aqui a gente tem os comandos do vidro elétrico, ali um bom porta-objetos e ali um lugar para o som. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. E o Etios ele tem uma boa visibilidade, seja para frente, muito graças aqui às colunas onde elas não são grossas. Os retrovisores, eles são muito bons, eles são convexos e tem um ótimo campo de visão, seja aqui para o motorista, seja ali para o passageiro, ou seja, ali para trás. Olha ele ali atrás. O legal é que a traseira do Etios é baixa, e isso também ajuda na visibilidade. Aqui em cima a gente tem um outro alto-falante. Aqui a gente tem uma saída de ar, o legal é que tem um detalhezinho cromado. Aqui a gente tem um porta-objetos, não sei o que era para ser aqui, mas não tem nada. Aqui embaixo, onde parece um afogador, é para você abrir o capô. O carro ele tem um bom apoio aqui para o pé esquerdo. Como um bom Toyota, ele também tem as tradicionais alavancas aqui para abrir o porta-malas e para abrir o bocal do tanque de combustível. E o carro também tem uma boa disposição aqui nos pedais e não cansa o motorista. Já o volante do Etios, ele é muito bom. Ele é pequeno, tem um desenho bonito, tem uma ótima pegada e a direção é bem leve. Vindo aqui para a parte central, a gente tem aqui um rádio 2 jeans. Infelizmente ainda não tem multimídia, só nos Etios mais modernos, mas aqui o som é bem completinho e a qualidade sonora é boa para um carro compacto. Aqui a gente tem o pisca-alerta, aqui a gente tem o desembaçador do ar traseiro. Uma coisa que eu acho muito engraçada aqui no desenho do Etios é que praticamente todas as saídas de ar são para aquele lado lá. E aí fica um desenho bem diferente, eu diria. E mais para baixo aqui a gente tem os comandos do ar-condicionado. Vindo aqui mais para baixo, aqui a gente tem uma tomada 12 volts. Aqui um bom espaço aqui para você colocar quinquilharia. Aqui 2 porta-objetos. A alavanca aqui de câmbio do Etios ela é justa e muito boa aqui para trocar marcha, particularmente eu gostei. Aqui a gente tem um pequeno porta-objetos, justamente aqui para colocar coisas pequenas. O console central aqui não tem muita coisa. O freio de mão ele é bem pequeno e justo, o que também é bom. E aqui atrás a gente também tem um outro porta-objetos. Já o porta-luvas, ele não desce suavemente, mas ele tem um bom espaço interno. Além disso, ele tem saída para refrigerar aqui dentro, tem uma portinha aqui. A única coisa que eu deixo aqui que eu achei um pouco estranho, o fato dele ter essa abertura aqui do ar-condicionado. Diferente, eu diria. Já uma outra coisa muito boa aqui do Etios são os seus bancos. Isso porque eles são largos, tem um bom apoio aqui para as coxas, tem um bom apoio aqui para as costas, tem boas abas laterais. O encosto de cabeça aqui, ele é muito bom. Só o tecido, que ele é meio áspero, e eu diria que dá até para você lixar a unha aqui dentro dele, porque ele é bem secão. Mas, pode ver, ele já é um banco que tem 10 anos de uso, ele está inteirinho. Então, ponto positivo aí. Já a parte superior aqui do painel é bem simples, e aí sim lembra um carro de entrada.
O teto, ele tem uma textura bem simples e de carro popular. O para-sol ele é bem leve e tem um plástico rígido, mas o lado bom é que tem espelho. A luz de teto lembra de um Fiat Uno de tão simples que é. Aqui no passageiro, o lado bom também é que a gente tem espelho. E eu curti por ter o espelhinho aqui, hein? Mas ainda assim eu acho que faltou um pouco de capricho. Faltou aqui um lugar para colocar documento, faltou um pouco mais de refinamento. Mas, pelo preço que o carro custava na época, tudo bem. Chegamos então aqui no banco traseiro aqui do Toyota Etios. E olha, o passageiro aqui atrás vai se dar bem, viu? Primeiro por conta do espaço. Lembre-se, eu sou uma pessoa de 1,70 m e o banco da frente está regulado para mim. Ó, em questão de espaço, sobra quase 2 palmos aqui para frente. Para a cabeça, aí tá mais ou menos, porque me sobra um dedo assim, ó, e dependendo de como eu fico, eu já raspo aqui o cocoroco. E olha que eu não sou uma pessoa muito alta. Mas por outro lado, o banco ele tem um encosto muito bom, então você fica muito confortável. As janelas elas são bem amplas, então a sensação de amplitude aqui dentro é muito boa. O banco ele é bem confortável. Uma outra coisa boa é que o acabamento aqui atrás também é muito bom. Ele segue muito o lado da frente. Então, por exemplo, aqui a gente tem plástico, aqui a gente tem um plástico com uma textura, aqui a gente também tem tecido. Mas uma coisa muito rara aqui nos carros mais populares é que ele também tem aqui um porta-copos aqui atrás, o que é um ponto positivo. A única coisa que ele fica devendo é no quesito de segurança. Isso porque aqui atrás só tem 2 encostos de cabeça, o terceiro passageiro não tem, bem como também o cinto de 3 pontos, que só tem nas laterais. O meio é somente 2 pontas. Tudo bem que para esse ano ainda não era obrigatório, mas é uma coisa que fica devendo, né? Bom pessoal, como é que dirigir o Toyota Etios? É um carro voltado para o conforto, e falar para vocês, ele tem um bom desempenho sim, viu? É um carro bem gostoso de dirigir, mas todos os comandos são bem leves. Para trocar marcha, como eu falei, é uma delícia, os engates são bem curtos. A direção é leve, a modulação do freio e da embreagem também é bem leve, o que para a cidade é muito bom. Como eu falei também, a visibilidade é muito boa e ajuda bastante no dia a dia. O único ponto negativo é que realmente, até você se acostumar aqui com o painel, ele é meio confuso e ruim de ver. Então, se eu posso dar uma sugestão, e já falando sobre o mercado desse carro, eu sugiro você pegar os Etios mais modernos. Esse aqui é ruim? Não, longe disso. Ele é muito bom. Mas os novos são muito melhores. Por 50 mil você já encontra um Etios tão equipado como esse, mas com um painel mais moderno e outras cositas mais. E dinamicamente falando, para mim o maior ponto positivo desse carro aqui é a sua suspensão. Isso porque ela consegue ser macia no nível certo, assim. Ele lembra carros mais novos e carros mais caros. É praticamente um rodar aí de um sedã médio, claro que com algumas simplificações, como por exemplo o isolamento acústico, onde ele é bem ruim, principalmente nesses primeiros modelos. Os Etios mais novos já tem até um isolamento acústico melhor, o carro ele recebeu vidros mais grossos para melhorar nesse quesito. Bom, mas já para dando uma síntese aqui do carro, vamos brincar um pouquinho de filosofia. Etios vem do grego, da palavra ethos, que vem da palavra ética. E um quesito de ética é você ser muito honesto. E para mim é isso que o Etios é. Ele é um carro muito honesto. Ele sempre se propôs a ser um compacto simples, mas um compacto muito bom. E ele realmente é. Ele realmente não tem nenhum ponto que se destaca, mas tudo que ele faz bem feito e cobra pouco por isso. Então, se eu recomendo o Etios, pra caramba. E essa foi a avaliação do Toyota Etios 1.5 2013. Realmente um carro que vale muito a pena no mercado de usados. Como a gente viu, ele é um carro muito bem construído, tem um bom custo-benefício e tem a qualidade Toyota. Bom pessoal, então é isso. Nosso muito obrigado e até a próxima. Até a próxima!